Olá, que Deus abençoe, nos livre e nos guarde de todo mal. Eu vou passar uma pregação que eu preparei para vocês dentro da Bíblia, que fala assim: os cristãos batizados recebem demônio? De repente tem alguém que tem essa dúvida, né? As escrituras sagradas não nos dá base para acreditar que alguém batizado com o Espírito Santo possa ficar endemoniado. Quando uma pessoa tem a plenitude do Espírito Santo, ela passa a ser selada por Deus. E, uma vez selada, nenhum demônio poderá entrar. A Bíblia afirma que somos templo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Amém? Sendo assim, por certo, ele não aceitará dividir a sua morada com nenhum espírito demoníaco. Então, tem o Espírito Santo? Não se preocupe. Não tem demônio nenhum que entre e que te atinge. Quero apenas lembrar que consideramos qualquer situação do homem perante a Deus como um estado. O batismo com o Espírito Santo é um auto que deixa o batizado num estado de graça perante Deus. Entretanto, se essa pessoa cai em pecado, consequentemente nega a Jesus e passa a resistir ao Espírito Santo, o diabo poderá entrar, pois o Espírito Santo se afasta dela. Então, zele pelo Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, não desagrade. Zele. Tenha temor. Isso aconteceu com Saul, que foi cheio do Espírito Santo, mas perdeu toda a graça de Deus devido à sua desobediência ao Senhor. Então, obedeça. Em consequência disso, acabou com a sua vida de maneira horrível após consultar um imundo enviado por Satanás, que, mentindo, lhe disse ser o espírito de Saul. Uma pessoa sem... Amém, pessoal? Uma pessoa ser salvo buscando o Espírito Santo apenas por vaidade corre o sério perigo de ser enganada por um demônio que se faça passar pelo Espírito Santo. Está lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Numa certa ocasião, orai por um grupo de pessoas, numa reunião de libertação, e ordenei aos demônios, os quais se fazia passar pelo Espírito Santo, que saísse daquelas vidas. Cheguei a ficar surpreso ao ver dezenas de pessoas com aparência de piedoso, cristãos manifestarei os mais terríveis demônios. Embora a Bíblia não ensine que, ao ser batizado com o Espírito Santo, a pessoa deve falar em línguas estranhas, encontramos algumas referências bíblicas que aporta os batizados falando em línguas estranhas. O judeu, no dia de Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2, versículo 4, os romanos na casa de Cornélio, Atos, capítulo 10, versículo 46, os gregos em Efésio, Atos, capítulo 19, versículo 6. Amém, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Que a pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela não pega demônio no corpo.
De jeito nenhum. De jeito nenhum. Só se a pessoa desobedecer, entristecer o Espírito Santo e ele sair do nosso corpo, aí sim, a porta ficou aberta para atuação demoníaca. Amém? Então, cuide, tenha temor com o Espírito Santo. Que Deus abençoe. Nos livre e nos guarde todo o mal.